Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Ainda não chegou ninguém. Percebo que mudaram o relógio de horário. Agora aparece o relógio aí. Eu acho que é alguma indireta de alguém. Paz, boa noite. Quem é o primeiro ou a primeira? Apareceu um número 1 aqui. Cadê vocês? 2. Ó, já temos 2, hein? Já temos 2. Ih, só tem um. Um já se foi. Boa noite, pessoal. Deus abençoe. Vamos começar a nossa live. Começamos, como de costume, mais cedo. Para testar o som. Rosa, paz, Deus abençoe. Dá um abraço aí em todo mundo. Manda a paz do Senhor. Muito sucesso no Logínia. Muito sucesso no Logínia da Liz. Tá bom? Manda um abraço e um beijo para ela. Deus abençoe. Pessoal, como é que tá o som aí, tá bom? Paz, Jô. Deus abençoe. Jô acabou de sair da aula, foi correndo para casa, da escola de líderes. E já tá ali firme e forte ali na live. Patrícia, Deus abençoe. Quanto tempo, hein? Glória a Deus. O som tá bom, né? Então tá bom. Isso é bom. Vão convidando pessoas aí, marcando pessoas. Hoje nosso assunto é síndrome do pânico. Deixa eu correr para carregar meu celular. Corre lá, Rosa. Põe no carregador. Ajuda eu aí, ó. Como diz aquele homem lá. Hoje nós vamos falar sobre o síndrome do pânico. Tá? Síndrome do pânico ou falta de fé. Adriano Neiva, Deus abençoe. Deus abençoe, meu amigo. Meu maguinho. Deus derrame sobre você e sua família toda sorte de bênçãos, viu? Você é um guerreiro, sobrevivente. Eu amo sua vida, viu? Dani, prima, Deus abençoe. Roberta Pena, minha amiga, Deus abençoe. Everton Ferrara, boa noite. Tudo bom, meu amigo? Ô, Clay, você tá por aí? Deus abençoe. Irmã Esther de Itanhaém, glória a Deus pela sua vida. Saúde os irmãos aí, tem aí com a paz do Senhor. Andréia, do Aldo, Deus abençoe. Glória a Deus, quanto tempo, hein? Andréia do Douglas, Deus abençoe. Adriana Silva, Deus abençoe, seja bem-vinda. Esther Rabelo, Deus abençoe. Anadil Aliberti, Deus abençoe, seja bem-vinda. Lília Soledad, amiga de 40 anos, amiga 40. Deus abençoe, trabalho lindo com os animais aqui em Mongaguá, protetora ferrenha dos animais. Deus abençoe. Valéria, Deus abençoe. Glória a Deus. B. Silva, Deus abençoe, a paz do Senhor. Nós vamos começar o nosso assunto sobre síndrome do pânico às 11h15, 23h15. Vou repetir. Sua live é bênção na vida de muitos que precisam da palavra de Deus. Ótima iniciativa. Obrigado, Everton. Muito obrigado mesmo. Tá? Um gesto simples. Tento fazer aqui da melhor maneira possível, mesmo me sentindo muito pequenininho para fazer. Mas se está ajudando alguém, eu fico feliz. Roberta, Deus abençoe.
Manda aí para mim, Roberta, de novo o endereço do seu espaço, tá bom? Deus abençoe. Luciano Santos, Deus abençoe. Adriano tá me chamando de gento, né? Deixa, vou contar para todo mundo o que é o gento, viu? Glória a Deus. Pastor Valdomiro e irmã Teca, Deus abençoe, que bênção, que honra ter vocês aqui. Roberta, síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade ao qual ocorrem crises inesperadas de desespero, medo intenso e algo ruim que aconteça, mesmo que não haja motivo algum para isso ou sinais de perigo. Quem sofre desse transtorno de pânico sofre de crises de medo agudo, de modo recorrente e inesperado. Boa noite. Exatamente isso que nós vamos tratar. Cleiton, Deus abençoe, viu? Que a tua pressão esteja estabilizada aí, viu? Estivemos orando. Liliana Rio, sempre junto. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Andresa, boa noite, filha. Everton, mais simples com Jesus e graça alcançada na graça. A passagem de Jesus, ele foi humilde. Glória a Deus. Glória a Deus. Aline Nascimento, seja muito bem-vinda. Graça e a paz, em nome do Senhor Jesus. Tem alguém pedindo para participar aqui da live? Como é que funciona? Eu não sei como é que funciona isso, né? Boa noite, Valéria. Glória a Deus, viu? Dá uns puxão de orelha aí, viu, no Adriano, tá? Ele não sabe por que ele vai levar os puxão de orelha, mas ele merece. Tô brincando. Tá? Amo a vida de vocês e a família de vocês. Glória a Deus. Olha aí, ó. Pressão do irmão Cleiton. Diz 12/8. Bênção pura. Até o final da live vai estar 12/6, em nome de Jesus. Tá? Vai estar estabilizada essa pressão aí. Tenho certeza absoluta disso. Absoluta. Tá? Franklin Aliberti, primo querido, Deus abençoe. Quanto tempo, hein? Deus abençoe sua vida. Um abraço e um beijo em todo mundo aí. Gininho, conseguiu. Deus abençoe. Conseguiu, Gininho. Wagner tá rindo de você aqui, ó, Gininho. Tá rindo, depois você pega ele. Tá dizendo que você conseguiu. Glória a Deus. Hoje nós temos uma notícia do mundo gospel triste. A fundadora do Voz da Verdade, a pastora Isa Moisés, o Senhor a recolheu, né? Uma guerreira com 88 anos, né? Voz da Verdade, quem não gosta, são louvores que marcam muito a minha vida, e toda vez que toca lá na igreja, ele é o grande responsável por essa minha voz rouca, né? São louvores maravilhosos e que falam no fundo da nossa alma. Roberta Sebtil, Deus abençoe, seja bem-vinda, viu? Que sua loja, o seu comércio esteja abençoado por Deus, que você esteja mais firme ainda no Senhor Jesus. A Mônica ama muito a sua vida, né? Falei com ela que a gente tinha conversado através da live e ela quer te fazer uma visita. Mara Pietra, Duda Mateus, Deus abençoe. Em nome de Jesus. André, amamos o Voz da Verdade, né? Vamos orar para que Deus console e conforte o coração, né, do pastor Fued, do pastor Moisés, né, que é uma perda muito grande, né? Então precisamos orar em nome de Jesus. Preciso ir lá na igreja fazer uma visita. Precisa sim. Cleiton Monteiro, faça-nos uma visita sim, e todos que te sentirem aí desejo, venham nos visitar também. Ela demorou um pouco para entrar, mas ela conseguiu. Benção, mamãe. Essa Adelaide Basque aí que vocês veem aí é a minha mamãe.
Tá longe, tá ali no quarto ali. Tadeu Henrique, seja bem-vindo. Cristina Aparecida Ferreira, Deus abençoe, viu, minha irmã? Glória a Deus pela sua vida. Que Deus nos abençoe cada vez mais e firme nas promessas do Senhor Jesus. Amém? Voz da verdade, conheci o Senhor na quinta e adorei os louvores e suas palavras. Obrigado, Luciano. Deus abençoe, viu? Fiquei muito feliz em tê-lo na igreja conosco e saber que, além da Andresa ter te convidado, foi também em decorrência da live. Muito bom, fiquei muito feliz mesmo, tá? Por saber que, mesmo dentro da nossa pequenez, conseguimos aí alcançar e ajudar as pessoas, que essa é a intenção. Eu sempre digo lá na igreja que não é ficar famosinho, não. É ajudar as pessoas, né? E se a gente está conseguindo, de alguma forma, ajudar, eu fico muito feliz. Franklin Liberti, ora por nós aí, irmão. Com certeza, Franklin. Vamos orar sim. Os meus primos, tios, tias, estão sempre presentes nas nossas orações. E sou um homem feliz por ter a família que tenho, né, nas raízes, ramificações, Aliberti, Fidelis, Basque, Abreu, Chaves, enfim, todos. Pastor, coloca na oração o nome da família Ferrara por todos e todas as bênçãos alcançadas. Amém, Everton. Vamos colocar, sim, em nome de Jesus Cristo, todos estes nomes aí, tá bom? Toda a família Ferrara, tá? Deus abençoe e parabéns pelo trabalho que tem sido realizado. Maranata Padilha, Deus abençoe, tá? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Uma loja de surf que tem ali no Jardim Praia Grande, né? Que Deus abençoe e que você possa crescer, prosperar e gerar empregos para a nossa cidade. Amém, queridos? Se você tem aí algum comércio, alguma loja, não é propaganda não, né? Mas é que se nós fizermos isso, nós vamos impulsionar o comércio da nossa cidade e podemos aí gerar empregos. Pastor, o senhor viu a edição do vídeo de ontem? Se quiser que eu mude alguma coisa ou acrescentar algo, é só falar, tá ótimo, tá excelente, tá? O Cleiton tem um canal, criou um canal chamado Face a Face com Deus, onde ele posta lá, entre outras coisas, os nossos vídeos, edita e tem nos ajudado muito. Muito obrigado, Cleiton, em nome de Jesus. Maiara Pietra, pastor, peço, se possível, que o senhor ore por meu marido, pois ele está com dor de dente e está com o rosto inchado. Em nome de Jesus Cristo, que a graça e a misericórdia do Senhor chegue até o seu esposo e que esse inchaço, essa dor de dente, essa infecção, este canal seja agora curado em nome de Jesus. Receba a cura do Senhor, que o Senhor te cure e tire essa dor de ti. Pelas pisaduras de Jesus, seja curado e sarado. Em nome de Jesus, amém. Viana Almeida, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Aqui, Reinaldo Antunes Pereira, e porque uso esse Face da minha loja. Amém, que bênção, né? Foi bom demais conhecer essas figuras. Glória a Deus. Amém, queridos. Claudete Ramos, paz do Senhor, pastor, ore por mim. Vamos orar sim por todos. Pastor, lá onde eu trabalho, está contratando. Bom avisar o povo. Olha aí, pessoal, que está assistindo. Lá onde a nossa irmã Roberta Ribeiro trabalha, está contratando pessoas, tá? O telefone dela, ela deixou aí à disposição. É 9964 6253, 9964 6253, tá? Ligue lá amanhã no horário comercial, 9964 6253, tá? Na onde a Roberta Ribeiro está trabalhando, estão contratando. Não percam esta
oportunidade. Seja bem-vindo, irmão Adilson. Deus abençoe a vida de todos aí, em nome de Jesus Cristo. Você vai colocar aqui para mim ficar vendo as coisas? Tá? Irmãos, vamos começar a falar sobre a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, antes de mais nada, vou deixar a pergunta. Thalita, Deus abençoe, um abraço aí no nosso pãozinho Isaac, tá bom? Síndrome do pânico ou falta de fé, né? Síndrome do pânico ou falta de fé. Nós temos tocado em alguns assuntos de saúde mental e já sempre digo, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, terminei o 2º grau e estou aí tentando terminar o bacharel de teologia, tá bom? Então, eu faço pesquisas em sites para falar a respeito de saúde mental. Então, eu pego a parte que psicólogos, psiquiatras colocam em seus sites, né? Avalio se aquilo condiz com o que deve ser verdade, se é verdade, lógico, né? Mas também eu busco e coloco e aplico aquilo que eu prego, né? Afinal de contas, eu não me apresento aqui, ou tento não me colocar como pastor, para não colocar como uma live religiosa, né? Mas sim de alguém que quer ajudar as pessoas com, além da oração, que são muitos pedidos de oração, como aqui o Everton coloca: pastor, coloca na oração a família do motorista que foi atacado em Peruíbe, meu Deus, misericórdia, e teve queimaduras no corpo devido à população atacar o ônibus em forma de protesto. Misericórdia, Senhor Jesus, né? O povo está perdendo a noção. Então, vamos orar também por essa questão, tá bom? Mas vamos lá. Síndrome do pânico. O salmista clama. O Salmo 116, ele é de um autor anônimo. O livro de Salmos, ele é um compêndio de vários autores. As pessoas acham que foi só Davi que escreveu, mas tem Neemias, tem Asaf, e tem Esdras, e tem autores desconhecidos, pessoas que escreveram os Salmos, mas são autores que as pessoas não sabem exatamente quem foi que escreveu. E é o caso do salmista que escreveu o Salmo 116, tá certo? E aí ele diz assim, eu vou começar primeiro com o texto bíblico, depois nós vamos explanar sobre a síndrome do pânico e os seus sintomas, e a Roberta deu uma resumida muito boa em muitas coisas que nós vamos falar e tratar aqui. Obrigado pela contribuição mesmo, Roberta, Deus abençoe, tá? Mas vamos lá, Salmo 116, o versículo 3 e 4, ele diz assim, o salmista: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tristeza e tribulação. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Tá? Então o salmista do Salmo 116, ele escreve dizendo: laços de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Um comentário da Bíblia de Genebra, da edição de 1999, na página 69, diz o seguinte sobre a expressão laços de morte. É como se cordas saíssem da sepultura, cordas saíssem da cova e agarrassem, né, o salmista e puxassem ele para dentro da cova mesmo,
do túmulo, da sepultura. Tá? A Bíblia Viva traduz o versículo 3 da seguinte maneira: a morte me olhou de frente e quase me levou no laço, e fiquei completamente dominado pelo medo do Seol. E o desespero e a tristeza me dominaram. A palavra Seol também, ela pode ser traduzida no hebraico como sepultura, profundezas, morte ou pó. A pessoa que escreveu este salmo, possivelmente ela passou por um risco de morte terrível, real ou imaginário, e entrou em desespero, tá? E por que pode ser real ou imaginário esse risco? Porque a síndrome do pânico, ela pode ser desencadeada por um risco real, a pessoa está passando por um risco real, ou por um risco imaginário, algo que ela começa a imaginar e aquilo toma conta da vida dela. Por isso que o salmista aqui deixa claro que ele estava passando pelo menos por uma crise de pânico, porque a crise de pânico, ela faz com que a pessoa perca o controle, ela não consegue controlar o seu medo, né? Ela perde o controle e ela fica em pânico, ela fica travada mesmo, ela não consegue sair, ela fica desesperada, né? Então, olha só o que a Bíblia Viva diz, eu vou repetir o texto, tá? A morte me olhou de frente, quer dizer, eu vi a morte face a face, eu vi a morte olhando para mim, ela respirava, eu senti o hálito da morte, ela quase me levou no seu laço, fiquei completamente dominado pelo medo da morte, ele ficou sem controle, ele ficou dominado, né? Desespero e tristeza me dominaram. O que é a síndrome do pânico? É um transtorno de ansiedade, irmão. Nós temos falado de depressão, estresse, ansiedade e depressão. Estresse, excesso do presente, nunca esqueça. Quer resolver tudo na mesma hora, no mesmo dia, um corre-corre danado, não se organiza, sabe? Quer ir no banco, quer ir no médico, quer ir na academia, quer que as coisas se resolvam na hora, e a pessoa vive um estresse terrível, um corre-corre maluco, terrível mesmo, tá? Então esse é o estresse. O estresse é a antessala da ansiedade. Então estresse, excesso de atividade do presente, excesso de viver o presente, potencializar o presente a ponto de queimar muita energia. Isso gera ansiedade, a pessoa fica ansiosa, tá? Terrivelmente ansiosa, e ela fica com um excesso, né, de expectativa do futuro, do que vai vir, do que vai acontecer, de algo bom ou algo ruim. E isso faz com que a pessoa fique ansiosa, coração acelerado, mente acelerada, pode desenvolver o que o Tiago disse ontem, o que o Anderson da Fé, meu irmão, meu amigo que amo, disse agora, síndrome do pensamento acelerado, né? É a tal da a cabeça a mil, a mente fica a milhão, tá? E isso vai desencadeando a ansiedade, né? O excesso do futuro, a mente está fora de tempo. Aí o que acontece? A ansiedade é a antessala da depressão. Vem a depressão. Por quê? Porque a expectativa daquilo que eu achava que ia acontecer por causa da ansiedade não aconteceu. E aí eu fico num estado de tristeza profunda, perco as forças, porque minhas forças foram queimadas, eu fui destruído por dentro, o meu emocional, o meu físico, porque a ansiedade e o estresse me destruíram, me arrebentaram por dentro. Então, isso faz com que eu entre num estado de depressão, que é o quê? O excesso do futuro. Então, excesso do passado. Então, estresse, excesso do presente, estresse, excesso do presente, ansiedade, excesso de futuro, depressão, excesso do passado. Amém? E a síndrome do pânico é uma potencialização de um transtorno de ansiedade. Crises inesperadas
elas vêm, elas não avisam, tá? Simplesmente vem um desespero e um medo incontrolável de que algo ruim vai acontecer. Sabe, não tem pré-aviso. Simplesmente a pessoa está de boa e de repente a mente dela começa a achar que algo vai acontecer, uma bomba vai explodir, o coração vai parar, a pessoa vai infartar, que as pessoas estão seguindo e perseguindo ela, e isso vem de uma forma tão violenta que mexe com o corpo, com a mente, com a cabeça de todo mundo, de todas as pessoas que passam por isso, que algo ruim vai acontecer. Mesmo que não haja motivo eminente, que não haja um perigo eminente, tá? Pode ser algo que a pessoa criou na sua mente, ou veio um flash, ou veio um feedback lá de trás, alguma situação que ela passou e ela relembrou, mas o seu consciente não identificou, o subconsciente identificou, mas ela não está consciente do que é. Então aquilo toma a vida dela e, destrói a vida dela. Então nós precisamos entender que a síndrome do pânico, ela não avisa mesmo. Amém? Pessoal, eu sempre vou dar uma paradinha e pedir para vocês não esquecerem de compartilhar a live, tá bom? Compartilha a live, pega o link da live, copia e manda para as pessoas, manda para a sua lista de contato do WhatsApp, convide pessoas, marque as pessoas aí, nos ajude a divulgar este trabalho, tá bom? Nos ajude a divulgar esse trabalho para abençoar a vida das pessoas e sermos abençoados também. Vamos voltar. Quem sofre do transtorno de pânico sofre de crises de medo agudo. É um medo agudo mesmo, medo, forte. É uma crise de medo incontrolável. A pessoa não tem controle. A pessoa não tem controle sobre aquilo. A adrenalina toma conta de um jeito, os hormônios respondem de uma maneira, o corpo fica todo em alerta, totalmente em alerta. Eu não sei as reações químicas que acontecem no corpo, eu não tenho esse conhecimento, tá? Mas eu sei que hormônios e adrenalina mexem com tudo, né? E a pessoa fica em alerta. Quando a pessoa fica com medo, os ouvidos parece que ficam abertos demais, ela começa a enxergar coisas, a visão, a respiração, o batimento cardíaco, né? Então vamos lá. Isso vem de forma inesperada. As crises são seguidas de preocupação com a possibilidade de ter novos ataques. Isso vira um ciclo terrível, porque a pessoa teve uma crise de pânico. Ela está ali de boa, tranquila, de repente ela começa a ter medo, ela começa a ter pavor, ela trava, parece que o chão saiu debaixo dos seus pés e ela fica terrivelmente dominada pelo medo. Pai, Soênia, Deus abençoe, seja bem-vinda em nome de Jesus. Juliana, seja bem-vinda também. Paz, Thalita está acompanhando ali com o pãozinho, Deus abençoe, né? A Roberta Sebutil diz: faz tratamento devido a esses problemas, depressão e síndrome do pânico. Em nome de Jesus isso vai acabar, e vai acabar em nome de Jesus, eu creio, porque Deus vai curar vocês, tá? O Senhor é na vida de vocês, em nome de Jesus, tá? Então a pessoa começa a se preocupar porque ela já teve uma crise, então isso vai se retroalimentando, ela fica com medo de ter outra crise e acaba tendo outra crise por medo de ter, né? E isso dificulta a rotina, seja por medo de perder o controle. A pessoa diz: olha, eu não vou sair na rua, porque se eu sair eu vou perder o controle, eu vou ficar descontrolado, e como é que eu faço? E não adianta a pessoa dizer: se controle, pegar, chacoalhar, dar tapa na cara, volta-se. Isso não resolve, isso não adianta não. Precisa ter alguém para segurar na mão, para dizer: respira, calma, né? Precisa ter um acompanhamento. Então a pessoa tem medo de perder o controle, a pessoa tem medo de enlouquecer, ela fala: só que eu estou enlouquecendo, né? Pessoas acham que estão enlouquecendo. E também a pessoa tem medo de ter um ataque cardíaco, né? E mais para frente nós vamos falar que é muito comum a pessoa confundir a síndrome do pânico com um ataque cardíaco. Tudo bem, pessoal?
compartilhem a live aí, convide pessoas, tá bom? Fatores de risco, né? Quais são os fatores de risco que eu preciso evitar? Tanto aqueles que estão passando pela síndrome do pânico, como aqueles que não estão, né? Como identificar? Perceba que tanto a estresse, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, todos eles têm uma raiz que é o estresse. Então começa aqui, fatores de risco. O que você deve evitar? Situações de estresse extremo. É claro que tem situações de estresse que eu não tenho controle, correto? Eu não tenho controle. De repente algum maluco, né, me fecha no trânsito, desce do carro e começa a chutar meu carro, quebrar, enfim, eu estou aqui tentando buscar um exemplo. E eu fico debaixo de estresse, de repente você está na rua e aí vem alguém, te assalta, te aponta uma arma, você fica estressado. Aquilo é uma situação de estresse extremo, né? Mas tem situações de estresse que nós podemos, evitar. Dentro de casa, por exemplo, né? Uma brigaiada, estressado porque não lavou a louça, o quintal tá ali e não sei o que, sabe? As contas que estão para pagar. Pastor, é minha responsabilidade, precisa pagar a conta. Claro que precisa. Comprou, tem que pagar. Não adianta você se estressar o marido, estressar a esposa, brigar com o marido, brigar com a esposa, porque gastou demais, não administrou bem, ou perdeu uma renda, seja lá qual for o motivo, não estou aqui para julgar, mas se colocar numa situação de estresse, porque isso pode se ir desencadeando uma situação de estresse, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e aí você não vai trabalhar, você não vai produzir, e aí você vai ficar numa situação financeira pior. Então, procure evitar, certo? Outro fator de risco para desencadear isso, a gente não tem o controle. Morte ou adoecimento de uma pessoa muito próxima, né? Morreu alguém muito próximo de você, ou alguém ficou doente e você tem que cuidar, ou alguém tem que cuidar, e o sistema público é só a misericórdia de Deus, né? Nós não temos, né, condições aí de socorro, de contar com o sistema público de saúde, e isso pode nos trazer algum estresse, tá? Principalmente crianças. Conforme nós vamos ficando adultos, nós vamos acostumando, ou não acostumando, não sei se essa é a palavra, com a morte, né? Porque as pessoas vão morrendo, e isso é triste, mas isso é inevitável. A gente nasce e ninguém sabe se vai ser doutor, advogado, médico, juiz, promotor, polícia, ladrão, ninguém sabe nada, né? A única certeza que a gente tem é que todos os dias de todos nós vamos morrer, a não ser que Jesus volte e leve, né, todo mundo no arrebatamento da igreja. Mas aí é uma questão teológica que eu não quero entrar, e nem é essa a função da live, tá? Mas uma coisa é certa, é que todos vão morrer um dia, mas as crianças não estão acostumadas com isso, né? Então, quando perdem alguém, e muitas vezes a síndrome do pânico, ela começa a ser plantada, sementinha, na infância, só que só vai ser detectado isso lá para perto dos 30 anos de idade, né? Dizem os estudiosos. Por quê? Porque a criança, é natural ela ter medo das coisas. Então, se não houver um diagnóstico, acompanhamento, isso passa batido. Mas se algum pai, alguma mãe notar algum tipo de mudança de comportamento, porque a criança passou por um estresse extremo, ou adoecimento e morte de alguém muito próximo, é bom um acompanhamento psicológico para saber o que está acontecendo com esta criança, porque quanto mais cedo o tratamento, né, melhor, mais produtiva é a cura, enfim, né? Mudanças radicais, né, que também é um fator de risco. A vida muda de repente. De repente você está aqui estabilizado na cidade de Mongaguá trabalhando, e aí por algum motivo você é transferido para uma cidade totalmente distante, clima diferente, você não conhece ninguém,
as crianças numa escola nova, você com um novo trabalho, uma nova casa, e aí, como é que faz? Tá certo? As pessoas acabam tendo essas mudanças, e toda mudança gera medo, né? Não adianta a gente dizer que não. Toda mudança gera medo. Agora, tem medos que a gente controla e tem medos que ficam incontroláveis. Então, um fator de risco é uma mudança muito brusca, muito radical na vida de uma hora para outra, onde a gente não está preparado para aquela mudança. Isso é um fator de risco. Outro fator de risco, e esse é um assunto que nós vamos abordar daqui a alguns dias, tá bom? Histórico de abuso sexual durante a infância. Crianças que sofrem abuso sexual na infância, dentro de suas casas, e infelizmente por pessoas muito próximas, amigos da família, tios, até mesmo por pai, irmãos mais velhos, né? E a criança, por medo, por vergonha, né, por inocência, não fala, mas aquilo fica gravado na sua mente, fixado na sua mente, tá certo? E com o decorrer dos anos e com o decorrer das frustrações da vida, isso se torna um fator de risco para a pessoa desenvolver a síndrome do pânico. E o mais duro disso é que para descobrir, é difícil descobrir, né? Por quê? Porque ficou apagado lá na mente, tá? Então, esse é um fator de risco, e fica um alerta para os pais e para as mães. Atenção com quem deixam seus filhos, tá? Atenção total, tá certo? E conversem com eles, expliquem algumas coisas, tá certo? Vamos cuidar dos nossos pequeninos. Outro fator de risco que pode desencadear a síndrome do pânico: ter passado por alguma experiência traumática, como um acidente, né? Eu, por incrível que pareça, eu surfava muitos anos atrás. Eu estava surfando aqui na frente, no Jussara, ainda tinha umas pedras aqui, não sei se já cobriram, a maré já cobriu essas pedras, a areia, e eu entrei para surfar aqui. Nunca surfava aqui, surfava na direção do Agenor de Campos, não gostava de surfar no pier, muita gente, tinha medo de bater e quebrar a cara nas pilastras, eu era um prego, mas estava surfando aqui na frente, e aí eu caí da prancha, o mar estava mexido, a arrebentação estava para lá do T da plataforma, né, que dá para ver daqui do Jussara, e conforme eu peguei a prancha, a onda, o meu amigo Rodrigo pegou junto também, Rodrigo Seabra, amigão, irmão, querido, eu caí e só senti o leste estourar e a prancha foi embora, e ele: eu vou buscar a prancha, e eu falei: tá bom. Eu tentando nadar, não conseguia, comecei a tomar o caldo, né, comecei a me afogar, pedi socorro, alguns amigos vieram me socorrer, me deram a prancha, enfim, saí. De lá para cá eu não consegui mais surfar. Eu voltei a surfar, minto, de Morey, né? Peguei um Morey, aquela prancha menor, tal, deitado. E ali eu surfei por um tempo, mas eu não gostava muito daquela modalidade, e aí eu acabei, infelizmente, parando. E aí, uns 4 anos atrás, eu comentei que eu gostaria de voltar a surfar, e que eu gostei do stand-up, né? Eu olhei o stand-up e falei: poxa, eu gostaria de ter um stand-up. E os irmãos, né, amigos, queridos irmãos, se juntaram e, para minha surpresa, no meu aniversário, me deram um stand-up, ao qual tá aí. Eu fui umas 3 ou 4 vezes, mas eu percebi que eu tinha medo, mesmo estando amarrado com leste, mesmo não tendo onda, mesmo sendo uma prancha enorme, né, que eu tinha medo e receio. E aí me deram um colete, né, para mim surfar, mas eu ficava em pânico mesmo. Meu filho ficava lá na boca da barra, lá me olhando e apavorado lá pela minha reação. Então, foi um trauma que ficou gravado na minha mente, mas que eu vou vencer, viu? Em nome de Jesus. Eu vou remar, né? Surfar, não sei se eu vou conseguir de novo, mas eu tenho muita vontade,
e esse medo ele não vai me travar de forma alguma, né? Até mesmo em piscina eu tinha medo de me afogar, tá? Então eu estou compartilhando aqui algo que aconteceu comigo, que pode ter acontecido com muitos de vocês aí, tá bom? Vamos continuar aqui. Pesquisas indicam que gêmeos idênticos, né? Se um tiver síndrome do pânico, o outro tem 40% de chance de ter a mesma síndrome. Olha só, tá? Então imagina aí um irmão, né, ter síndrome do pânico já é difícil uma pessoa. Agora imagina uma outra pessoa da família ter síndrome do pânico também, tá certo? Então se você tem um irmão gêmeo e que tem síndrome do pânico, procure também se analisar e olhar para ver os seus medos, né, os seus traumas, para procurar se analisar, tratar isso, para que isso não desencadeie. Porque eu repito, a síndrome do pânico não bate na porta, ela não avisa. Não tem exame, né? Vou fazer uma ressonância para ver se eu tenho síndrome do pânico, um exame de sangue para ver se eu tenho síndrome do pânico. Isso não existe. Simplesmente ela vem e se instala e pronto, e acabou, tá bom? Então, mas também é uma doença que pode se manifestar sem que tenha nenhum tipo de histórico familiar, tá? Sem nenhum tipo de histórico familiar. Ataques de pânico geralmente acontecem de repente, como estávamos falando, sem prévio aviso em qualquer situação. Você pode estar dirigindo, imagina, você está dirigindo e de repente você trava ali, vem um medo de morrer terrível, você dirigindo ali no seu carro, você pode perder o controle, bater o carro, enfim, pode vir, você está dirigindo, ou você pode estar no shopping, né? Você pode falar, dirigindo tudo bem, porque é uma situação de estresse, né? Mas e se você estiver dirigindo? Ivete, paz a todos, irmãos em fé, pastor Wagner Fidelis, bênção de Deus, aqui é a Ivete do ministério do pastor Adailton, da pastora Célia. Ivete, Deus abençoe sua vida, viu? Ministério Nova Aliança com Deus, do meu pai na fé, pastor Adailton, quem me ganhou para Jesus, me batizou, e o pouco que eu sei, eu aprendi com ele. Ele é um grande homem de Deus, tá bom? Então, a síndrome do pânico, ela pode vir, a pessoa está dirigindo e está num estado de estresse. Eu mesmo não gosto de dirigir e fico estressado, assim, apreensivo, tá? Mas ela também pode dar, por exemplo, você está no shopping, você saiu para fazer uma compra no shopping, está lá de boa, né? Comprou lá, comeu seu Mac, comprou seu ingresso para o cinema, está pronto para entrar lá no cinema. Ele está mandando indireta para mim aqui, ó, o Wagner Filho, eu gosto de dirigir, logo nós resolvemos esse problema, e aí eu fico livre, assim, meu motorista particular. E você pode estar para entrar no cinema lá e ter um ataque de síndrome do pânico, num shopping. Você pode ter no meio de uma reunião de trabalho, né? Ou até mesmo dormindo, pessoas que acordam sufocadas, né? Com a sensação de morte terrível, tá tudo bem, tudo tranquilo, e a pessoa acha que vai morrer, que vai ter um ataque cardíaco, e na verdade é uma síndrome do pânico. A síndrome do pânico se manifesta da seguinte maneira. Presta atenção aí, vocês que estão aí conosco na live, cerca de 30 pessoas, é o que me aparece aqui. Compartilhe a live, convide pessoas, marque amigos aí, tá bom? Olha só, síndrome do pânico, ela tem alguns sintomas. Então analise aí. Não é porque você tem um desses sintomas que significa que você tem síndrome do pânico. Mas se dos sintomas que nós vamos falar aqui, se tiver mais da metade, fica alerta, tá? E procure ajuda. Procure ajuda. Vamos lá. Síndrome do pânico. Alguns sintomas. Sensação de perigo iminente, tá? Você sai na rua, alguém está me seguindo. Sabe a percepção de que tem alguém te seguindo? Alguém te observa. Parece que aquela pessoa está me seguindo. Parece que tem alguém me olhando. Voltando, você está lá no shopping, parece que tem alguém me olhando. Parece que eu estou sendo observado, tá? Isso é um sintoma da síndrome do pânico. Medo de perder o controle, né? Eu tenho medo de perder o controle de mim, de sair fora de mim, sabe? De gritar, de desmaiar. Isso pode ser um sintoma. Medo da morte ou de tragédia iminente. Claro que todo mundo tem medo da morte ou de alguma tragédia, mas tem coisas que tomam
conta do nosso ser e nos travam, né? E a pessoa só pensa em morte. Você vai conversar com a pessoa, ela só fala de morte, 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 morte. Tragédia, tragédia, tragédia. Anderson da fé. Dentro do meu peito o coração acelera, o terror da morte se apodera de mim e sou tomado de um medo e pânico, não consigo parar de tremer. Salmo 55, 4 e 5. Obrigado pela contribuição, Anderson. Tá? O salmista que escreveu estava aí com algum sintoma de síndrome do pânico, né? Vamos lá. Sentimentos de indiferença, né? A pessoa é indiferente a qualquer coisa, a qualquer situação, e enfim, sensação de estar fora da realidade. E é verdade, a pessoa sai fora da realidade e vai para um mundo imaginário, um mundo que não existe, um perigo que não existe, uma ameaça que não existe, uma doença que não existe, uma crise que não existe, tá? Isso é síndrome, um sintoma do síndrome do pânico. Dormência e formigamento dos pés e no rosto, palpitação, ritmo cardíaco acelerado, sudorese, tremores, dificuldade em respirar, a pessoa acorda de noite, falta ar, hiperventilação, a pessoa começa a respirar muito rápido, parece que ela estava correndo, mas não estava, tá? Calafrios, ondas de calor, náusea, dor abdominal, dores no peito e desconforto, dor de cabeça, tá? Tontura, desmaio, sensação da garganta, a glote está fechando e dificuldade de engolir. Uma complicação frequente é o medo do medo. A pessoa tem medo de que a síndrome do pânico aconteça de novo, tá? E isso pode desencadear outra síndrome do pânico, tá certo? Então você que sofre da síndrome do pânico, você precisa trabalhar isso na sua mente e parar de pensar nela, tá certo? Se libertar dela. Faça o que o apóstolo Paulo diz, traga à memória aquilo que me dá esperança. Então, não fique com medo. A Sara está compartilhando aqui, antes eu tinha medo de dirigir, tinha um pavor, hoje não tenho mais, Jesus me libertou. E é um excelente motorista. E é verdade, tinha medo de dirigir, tinha pânico. A síndrome do pânico, então, ela é retroalimentada, não se esqueça. A pessoa teve uma, depois ela viu como que é ruim e é horrível. Será que eu vou ter de novo? Será que eu vou ter de novo? Será que eu vou ter de novo? E aí ela acaba vindo e acontecendo. Então, evite ficar pensando nisso. Mude o foco do seu pensamento. É o medo do medo, não tenha medo do medo. Amém? Reinaldo Pereira está contribuindo com a gente aqui, dizendo que a síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade ao qual ocorrem crises inesperadas. Isso mesmo, a gente não espera e ela vem. Vamos continuar aqui. A síndrome do pânico pode desestabilizar toda a família. Toda a família. Por quê? Porque a família toda vai se voltar para essa pessoa e vai ficar com medo dessa pessoa se matar, né, se suicidar, dessa pessoa ter um ataque cardíaco. Não entendem exatamente o que é que está acontecendo. Então precisa, né, a família se desestabiliza totalmente. A Roberta está dizendo aqui que existem ferramentas específicas para o tratamento da síndrome do pânico. Então, Roberta, passa para nós aí hoje novamente o seu endereço para que nós possamos falar para as pessoas te procurarem, tá bom? Para que você possa ajudá-las aí no seu espaço, tá? Uma profissional competente, qualificada, tá certo? Tem um espaço lá para tratamento e terapias alternativas que realmente funcionam, tá bom? Deus abençoe. Obrigado aí, Roberto. Então, desestabiliza a família. A síndrome do pânico pode ser desencadeada por algum abalo emocional drástico ou simplesmente surgir de uma forma imperceptível, tá? Então, a pergunta que foi feita, ela é se síndrome do pânico é falta de fé. Será que o cristão tem síndrome do pânico? Quando eu falo cristão, não estou falando crente, tá?
Eu não estou aqui pregando religião, a intuito aqui não é fazer, não é religião, não é proselitismo, não. Tá? A intenção é ajudar as pessoas. Eu sempre dou o endereço da igreja porque as pessoas perguntam onde podem ir, se pode achar, mas enfim, a questão não é essa. Tá? O cristão, ele pode se denominar o católico, enfim, o cristão ou alguém que tenha uma fé, uma religião, certo? Que acredita lá da sua forma, do seu jeito. Tá? Não estamos aqui discutindo esse parâmetro, mas eu estou dizendo, a pessoa que tem fé, tá? Pode ter a síndrome do pânico. Por que a fé da pessoa não ajuda, então, a pessoa a resolver essa questão da síndrome do pânico, seja que fé for, tá? Então vamos lá. Eu peguei aqui um estudo de um psicólogo e doutor e pastor, tá? O nome dele é Dr. Pércio Gomes de Deus, é médico psiquiatra e professor da Universidade Mackenzie, tá bom? O nome dele é Dr. Pércio Ribeiro Gomes de Deus, é médico psiquiatra e professor da Universidade Mackenzie, tá? É casado com a Luciana, pai de 4 filhos e frequenta a Igreja Batista Unida do Brás. Então ele coloca assim: no meio cristão, ao contrário do que se imagina, existem muitos casos da síndrome do pânico em cristãos. Existem muitos casos de síndrome do pânico em cristãos, tá certo? As pessoas acabam tendo um preconceito com isso, tá? A Roberta coloca aqui: tinha muito medo de tudo, dessa maneira, tive todos esses sintomas e me deparei com um carro atravessado na rodovia do Agenor de Campos. Olha só, que testemunho forte. Muitos dizem que é frescura, não acreditam. Estou na fé e busco a minha cura. Vai ser curada, já está sendo curada sim, em nome de Jesus, Roberta. Não é frescura coisa nenhuma, não é demônio coisa nenhuma, tá? Não tem nada de demônio, não tem nada de frescura, não, tá? É um processo psicológico, tá? É uma enfermidade emocional, tá bom? Então, muitos cristãos sofrem com isso. A Roberta Ribeiro está colocando aqui: obrigado, pastor, pela confiança. Anotem aí, tá? Roberta Subtil, a Roberta Ribeiro está colocando aqui, ó: obrigado, pastor, pela confiança. Estamos na Almirante Brasil, o nome da rua, do espaço dela, Almirante Brasil, número 594, Vera Cruz, Vera Cruz, aqui em Mongaguá. O contato é 9966 46253, 9966 46253. Se falar que viu através da live, será diferenciado. As avaliações, todos terão desconto. Olha que bênção, tá? Obrigado, Roberta. Deus abençoe sua vida, viu? Mais e mais, tá? Então a Roberta está oferecendo aqui, tá? Um desconto especial para aqueles que quiserem ir lá conversar, passar por uma terapia, que estão precisando de ajuda. Nós estamos aqui para ajudar, tá? Não entenda mal, não vai dizer: ah, pastor, agora não tem nada disso, tá certo? A Roberta está se colocando à disposição para ajudar, tá certo? No espaço dela, que ela tem lá, vai dar um desconto especial para quem disser que viu aqui na live. O endereço é Almirante Brasil, ali no Veracruz, número 594, telefone 9966462253. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, muitos cristãos têm a síndrome do pânico e, além de tudo, debatem-se não entendendo porque tem tanto temor, porque tem tanto medo. E esses medos não se dissipam a respeito da confiança que tem em Jesus, dos clamores e petições, e em geral se questionam: será que tudo isso não passa de falta de fé? Olha, meus irmãos, é muito
é muito cruel esse tipo de tratamento, sabe? A pessoa cai em depressão, alguém vai lá e fala, isso aí é a pessoa endemoniada, ou a pessoa está com frescura, ou a pessoa não tem fé. Não tem fé, tá? A pessoa tá com a síndrome do pânico, tá? Ela vai dizer, usa um texto bíblico dizendo que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia, e que a pessoa não poderia estar lá com síndrome do pânico. Olha, isso é uma crueldade muito grande. Em vez de ajudar, isso não ajuda em nada, tá? Então você que está me ouvindo aí, tá? Que tem a síndrome do pânico, saiba que não é frescura, e nós estamos aqui para te ajudar e não te julgar, tá? Edna Chaves compartilha aqui conosco, diz: se Deus não andar comigo, de nada vale nessa vida. Se não for Ele na frente da minha vida, não vale a pena. Essa é a minha fé. Isso mesmo, Edna. Coloca sempre Deus na frente, tá bom? Então, por que muitos crentes questionam? Se eu tenho fé, se Jesus me garante que eu tenho paz no coração, que Ele é a paz, por que eu oro, por que eu clamo, por que eu peço e eu continuo com essa síndrome? Tá, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos definir uma coisa. Podemos ter medo, e isso é uma reação comum de defesa do corpo, tá? O medo é uma reação comum de defesa do corpo. É natural nós termos medo, tá? Se nos vemos numa situação de perigo, nós vamos ter medo, sim, né? Isso é natural, tá? Não é errado sentir medo, desde que haja algo que produza esse medo, tá? Alguém entra aí com uma arma e te ameaça, você vai ter medo mesmo, né? A Iris coloca aqui pra gente: já tive a ponto de não conseguir pegar um transporte. Fui curada buscando a Deus na igreja, fazendo tratamento com um psiquiatra. Olha só que legal. A irmã Iris Costa, né? Dizendo, olha, eu tinha medo de entrar no ônibus da faculdade. E como é que ela foi curada? Ela buscou psiquiatra, ajuda clínica, mas ela também buscou a igreja, buscou Deus, né? Buscou o Senhor Jesus, tá? Então, façam isso, tá bom? Vem dar um beijo aqui para todo mundo te ver, vem cá. Ele fica com ciúmes. Oi. Essa é minha nora, dá tchau para todo mundo, ó. Essa bênção de Deus que Deus colocou na minha vida e na vida do meu filho, minha filha. Uma filha que Deus me deu. Queridos, então vamos lá. Por que a sensação não passa? Se eu sou cristão, é falta de fé? Não, não é falta de fé. Não é falta de fé, nós já vamos chegar, tá? O medo é algo natural que protege a gente, mantém a gente vivo, ponto, tá? Se a gente está vivo é porque a gente não sai aí feito um maluco, se pendurando em ponte, atravessando pistas sem olhar, né? Isso é um medo natural, isso é um medo comum, tá bom? Isso é um medo comum, natural, tá? O grande problema é quando não existe nenhuma ameaça real e eu sinto esse medo e ele começa pequenininho e ele vai crescendo como um gigante e aí ele vem e me domina, tá certo? Isso aí é um problema muito sério, tá? Maria Inês, falei pro meu psiquiatra que me sarei na igreja, mas tomo remédio que me ajuda muito. Vem o medo e o ataque do nada. Estou ótima com o meu remedinho. É isso mesmo, Maria Inês Maia, né? Você foi na igreja, buscou ajuda, Deus ajuda, Deus abençoa, mas Deus deu sabedoria para o médico, sabedoria para os cientistas criarem remédios, tá certo? Por que que quando a pessoa está com um câncer, ela vai lá fazer quimioterapia e tá tudo certo, tá? Quando a pessoa está com dor de cabeça, ela toma remédio, tá tudo certo. Mas quando ela tem síndrome do pânico e depressão, ela precisa tomar um ansiolítico, ela precisa tomar
um remédio, enfim, isso é demonizado, tá? Isso vira motivo de chacota, remédio. O que é isso? Né? Isso não pode de jeito nenhum. Nós precisamos tratar com maturidade e quebrar esse tabu aí, tá certo? Tá? Então, como identificar se eu estou tendo uma síndrome do pânico? Tá? Pode-se identificar esse tipo especial de medo porque ele é ligado a algo ilógico e a algo irracional. Não tem lógica nenhuma de eu ter, não tem motivo para mim estar com medo, apavorado, e simplesmente eu tenho. Medo de ir no mercado, medo de ir na padaria. Quem está me ouvindo aí, que pode compartilhar comigo uma experiência. A Isis já compartilhou que tinha medo de entrar no ônibus da faculdade. Tem pessoas que têm medo, travam, não conseguem ir na padaria, na feira, no açougue, ficam trancadas dentro de casa, deitadas na cama. Tem gente que tem medo de sair da cama, né? E um medo ilógico, porque não tem nada, não tem perigo nenhum ali. Mas a pessoa fica apavorada, tá? Ataques de pânico pode alterar o comportamento em casa, a pessoa fica com o comportamento alterado, tá? Na escola, principalmente porque não consegue na escola, ou se vai na escola tem um ataque de pânico. No trabalho, né, normalmente, se não se afasta, perde o emprego, ou muitas vezes cruelmente se afasta e quando volta, a pessoa manda o outro embora, né? Então, ele pode alterar o comportamento da vida todinha da pessoa e pode até mesmo despertar problemas mais graves, como alcoolismo, depressão e abuso de drogas. Aliás, nem vou falar abuso, o uso de drogas, né? O uso de drogas, tá? A pessoa fica apavorada e ela vai lá tomar lá, né, uma pinga, uma cachaça, né? Começa a beber para poder achar que aquilo vai fazer ela relaxar. E isso é um grande erro, né? Só vai piorar, tá? A pessoa entra em depressão profunda, tristeza, porque não consegue fazer nada, se sente discriminada, isso pode levar até ao suicídio. E a pessoa pode buscar o auxílio nas drogas, e isso vai levar ela para o fundo do poço. Não há como prever crises do pânico. Parece não haver nada específico e capaz de desencadear um ataque, tá? Não há nada comprovado que exista algo específico que desencadeie. Mas há indícios de que lembrar de ataques de pânico anteriores podem contribuir e levar a uma nova crise. Essa é a verdade, né? É aquilo que a gente falou, é o medo do medo. Teve um ataque e eu tenho medo de ter outro ataque, então eu acabo tendo porque eu tive medo. Então isso já é algo que a gente pode trabalhar. Já estamos encerrando, tá bom? Mas eu quero usar um exemplo bíblico que é Pedro. Está em Mateus 14, 25, 32. Tá? Mateus 14, 25, 32. O 14 diz assim: era alta a madrugada e Jesus dirigiu-se para ir com os seus discípulos andando por cima do mar. Jesus falou: pega o barquinho e vão para o outro lado do mar, que na verdade é um rio, o rio da Galileia, um lago, perdão. E aí Jesus foi andando por cima da água. Já era de noite, não tinha iluminação. Quando os discípulos viram Jesus andando, eles ficaram aterrorizados, morrendo de medo. E eu digo para você, quem é que não teria medo, né, de ver alguém andando sobre o mar? Porém, os discípulos andavam com Jesus e eles viam Jesus fazendo coisas maravilhosas. Então, ao invés de eles pensarem se era Jesus, primeiro eles ficaram tomados de medo e apavorados, aterrorizados, e começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma, né? Mas Jesus imediatamente fala para eles assim: ei, coragem! E eu quero dizer para você que está ouvindo aí, coragem, sai dessa cama, para de pensar em coisas ruins, enche a sua mente com coisas boas, com coisas que, sabe, vão trazer esperança para a tua vida, tá certo? Vai olhar para o sol, para o mar, vai pôr o pé na areia, sabe? Vai ouvir o canto de um pássaro, vai ouvir um louvor, tá? Sai desse Datena, sai desses jornais aí que só falam de desgraça, sai da roda das pessoas que só falam em doença, sabe? Fala coisas que edifiquem, sabe? Vai fazer alguma atividade, vai fazer pintura de quadro, vai fazer uma aula de música, vai fazer uma atividade física, enfim.
não fique aí travado, crie coragem, tá? Deus te dá coragem. Tenho certeza que está ouvindo essa palavra, está te dando coragem no seu coração, tá? Coragem, Jesus fala, coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus está dizendo para você, coragem, não tenha medo. Jesus está com você, Jesus está aí na sua casa, o Espírito Santo de Deus está aí na sua casa. Você está sentindo paz agora, por isso que você está assistindo até agora. Você poderia estar na televisão, você poderia estar fazendo qualquer coisa, mas é o Espírito Santo de Deus que te dá coragem, o Espírito dá coragem para combater esse pânico, essa paura, esse medo. Se entregue ao Espírito Santo de Deus. Se entregue. Jesus fala, sou eu, tenho coragem. Aí Pedro rapidamente diz, Senhor, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo, manda eu ir ter encontro, faz com que eu ande sobre as águas. Quando Jesus fala assim, quando todo mundo começa a desesperar, gritar, fantasma, fantasma, tem alguém andando na água, isso é impossível, e no meio de uma tempestade, no escuro, Jesus fala, sou eu, tenho coragem. Pedro pula e diz assim, ei, eu tenho coragem, se é o Senhor, eu vou aí com o Senhor também, se o Senhor está andando na água, eu vou andar sobre as águas. Presta atenção aqui no cenário. O vento ainda continuava batendo, o barco continuava balançando, as ondas continuavam enchendo o barco de água. Não mudou o cenário. Pedro sentia isso como Tiago, João, Judas, todo mundo sentia a mesma coisa. Só que naquele momento aquela palavra entrou no coração de Pedro, ele se encheu de coragem. Que essa palavra entre no seu coração e você se enche de coragem. Pedro pula, desce do barco e começa a andar em cima da água, como se ele estivesse andando no chão. Pedro começa a andar, Pedro rompe o medo, Pedro toma novamente o controle da situação. Está todo mundo desesperado, gritando, perder o controle. Mas Pedro se enche de coragem e fala, é o mestre, é Jesus, então eu vou ter com ele, está tudo certo. E ele dá alguns passos. Jesus disse, então venha Pedro, e Pedro foi. E Pedro começou a andar sobre as águas, porém, Pedro se distraiu. E Pedro começou a ter medo, olha só a síndrome do pânico. Pedro começou a lembrar, penso eu, lá do barco. Quando o barco começou a balançar, quando o vento começou a bater, quando a água começou, parecia que ia afundar. Quando ele olhou aquela imagem, viu que era um fantasma. Lembra que a síndrome do pânico acontece de novo? Quando a gente tem medo de que ela volte, que é o medo do medo, é o medo que o ataque comece, continue e venha de novo, porque é tão ruim. Então Pedro tinha saído de um estado de pânico, tinha ido para um estado tranquilo, e de repente ele começa a lembrar e perceber o vento, que não tinha parado o vento continuou, a água continuou, a situação, o cenário caótico era o mesmo. Mas Pedro começou a lembrar, tirou os olhos de Jesus, tirou os olhos do que dava esperança, do que dava segurança, e aí ele começa a olhar o vento e Pedro começa a afundar. E quantas pessoas estão afundando, perdendo família, perdendo emprego, perdendo saúde, perdendo a vida, perdendo vida social, estão afundando. Mas Pedro, no momento que ele percebe que ele está afundando, ele faz algo tremendo. Pedro começa a afundar, mas Pedro grita, Senhor, salva-me, me salva. O interessante é que Jesus, naquele momento que Pedro pede socorro, Jesus não fala assim, então flutue, e usa um poder sobrenatural para flutuar. Jesus podia fazer isso. Jesus poderia fazer Pedro flutuar e colocar ele no barco. Tinha poder para isso, tinha poder para andar sobre as águas, é verdade. Mas não, ali veio uma ação física. Entenda uma coisa. Naquele momento, Jesus teve uma ação física. É onde é importante você procurar um amigo, você ter acompanhamento. Você que tem síndrome do pânico precisa ter um acompanhamento. Um psicólogo, um psiquiatra, um acompanhamento espiritual, um pastor para te ajudar. Eu vou falar pastor porque eu sou pastor, né? Mas não estou aqui menosprezando ninguém, nenhum outro líder espiritual de nenhuma outra religião. Mas eu só posso falar de mim mesmo, eu não posso oferecer, né, a mão dos outros, eu tenho que oferecer a minha mão.
Então, no momento que Pedro grita por socorro, o Senhor me socorre, Jesus pega a mão de Pedro, pega na mão de Pedro, tá? Você precisa segurar na mão de alguém. Alguém precisa segurar na tua mão e dizer: calma, respira, respira, respira. Não tem perigo nenhum, calma, fique tranquilo. Jesus pega na mão de Pedro, tá? Quando Pedro fala: salva-me, imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? E aí vem, né, a pergunta: afinal de contas, síndrome do pânico é falta de fé? Não. Não é. Não é falta de fé. Ah, mas Jesus chamou a atenção de Pedro, né? Quando ele afundou, disse: homem de pequena fé. Ele não disse: homem, você não tem fé. Ele disse: homem de pequena fé. É diferente. Tá? A fé, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, bem pequenininha, que ela é capaz de mover uma montanha. A fé, ela é poderosíssima, mesmo pequena. Tá? Pedro, naquele momento, ele começa a afundar, e aí ele clama, e aí o Senhor dá a mão para ele, levanta e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não duvide da sua cura. Ah, síndrome do pânico não tem cura, ela vai me acompanhar para o resto da vida. Não, ela tem cura sim. Ela tem cura sim. Tem cura sim. Tá? Síndrome do pânico não é falta de fé. Tá? Não é falta de fé. E aí, quando eles entraram no barco, o vento cessou. O vento cessou. Acabou a tempestade. Tá? Quando você pegar nas mãos de um amigo, quando você buscar ajuda psiquiatra, psicológica, quando você buscar em Deus, buscar Jesus, dizer: me ajuda. Na hora do ataque você diz: ajuda, Espírito Santo, me ajuda a levantar, me ajuda a respirar melhor, me ajuda meus batimentos cardíacos voltarem ao normal, que esse medo vai embora. Você pode ter certeza que Deus vai te ajudar, tá? Conclusão, está escrito lá em Salmo 42, do 5 ao 7. O salmista diz: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e o meu Deus, e o Deus meu. Tá? Por que está abatida a minha alma? Nós somos formados por corpo, alma e espírito. Corpo, carne, que nos trai e nos engana muito. Alma, nossas emoções, que nos traem e nos enganam muito. E que as nossas emoções podem adoecer, a nossa alma pode adoecer. E o espírito é o que controla tudo. Então o espírito obriga a carne a falar coisas que a alma não quer. Por exemplo, a carne não quer pedir ajuda e acha que vai afundar. A alma acha que tudo está acabado. Mas o espírito, seu espírito, tem que tomar a frente. E você tem que se esforçar e se obrigar a dizer: eu vou sair dessa. Deus vai me tirar dessa. Ô alma, aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Por que te perturba? Por que está perturbada, hein, ô alma? Eu espero em Deus e eu ainda vou louvar a Deus. Eu vou louvar a Ele, meu auxílio, meu Deus e o meu socorro. Amém, queridos? Pastor, mas tem pessoas que não acreditam em Deus. Todo homem tem, sim, dentro de si, de uma forma camuflada ou não, tá? Todo homem tem dentro de si a consciência da existência do poder de Deus, que o poder de Deus pode livrar das situações, tá? Pela fé você se apropria de algo divino e transforma coragem, vencendo os obstáculos gerados pelo medo. E sabe de onde é que eu tiro isso? Porque todo mundo, quando está com algum problema, a primeira coisa que fala é: ai meu Deus. Com o perdão e com todo o respeito, até o ateu, quando o avião está caindo, ele diz:
Ai, meu Deus. Até de médicos eu já ouvi, olha, a situação tá complicada, tá? Aí quando volta diz, aconteceu alguma coisa, não foi a medicina que curou, não sei o que houve. Raros médicos dizem, isso é um milagre. Mas eles acabam reconhecendo o poder de Deus. Essa máquina fantástica, ela não é fruto da teoria da evolução. Deus criou, foi um Deus que criou. Por isso que a gente diz, ai meu Deus. Eu te aconselho a duas coisas se você tem síndrome do pânico. Procurar um médico, um especialista para o tratamento, para enfrentar esses fatos indesejados, para que você possa alijar ou alejar o seu próprio medo, tá? Paralisar o seu próprio medo, tá? Não dar ouvidos ao seu medo, tá? Então procure um especialista, tá? Para um tratamento, como a Roberta, tá? Colocou aí à disposição a clínica dela, com um desconto aí especial. Já é bom o preço, já é algo bem acessível. E ela ainda está oferecendo um desconto a mais se você ouviu a live aí. E o segundo conselho, com fé em Deus podemos procurar e achar a nível humano e a nível espiritual ajuda e tratamento para os medos e pânicos e para todos os fatores. Então faça como Pedro, grite por socorro, diga socorro, Senhor, Senhor me socorra. E Jesus então vai estender a mão para você e você vai ser curado. Sim, você vai ser curada, sim, dessa síndrome do pânico. Esse medo vai deixar você. E olha, alguns de vocês vão ser curados hoje, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, tá? Todo pensamento de morte, todo pensamento de suicídio, todo medo de multidões, tudo que trava você de pegar um ônibus, de ir ao mercado, de ir à feira, de sair para ir para a escola, todo pavor, seja a raiz que for, em nome de Jesus, Jesus estende as mãos sobre você e remove todo medo. Medo, saia dessa vida agora. Sai dessa vida agora, em nome de Jesus. Você não vai morrer. Você não vai morrer disso. A síndrome do pânico não vai te matar. Em nome de Jesus, receba cura. Receba cura. Que as pessoas sejam curadas dos seus medos que travam as suas vidas, que destroem as suas vidas. De todas as doenças emocionais, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, desejo de suicídio, que o desejo de viver e de ser feliz seja maior, de conquistar e de realizar seja muito maior. Deus te cure agora e te visite agora, que a mão poderosa do Senhor penetre agora aí na tua casa, que a paz do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, ela está sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa, Senhor amado, as pessoas que ouvem essa live, as famílias, restaura famílias, gera empregos, ó Pai, abre portas, ó Pai, para os desempregados, abençoa as famílias que pediram oração aqui, Senhor amado, todos aqueles que pediram oração, eu não vou me lembrar, Senhor amado, de todos, ó Pai, mas o Senhor sabe de todos, ó Pai, está registrado aqui. Então, como um ato profético, eu coloco as mãos nesses celulares, ó Pai, e abençoo todas essas vidas, essas famílias, Senhor amado, as pessoas que perderam, Senhor, entes queridos, o rapaz que foi atacado lá em Itanhaém, a família Ferrara, a família Liberte, meu Deus amado, abençoa, Senhor, cura, liberta, meu Pai, em nome de Jesus, das drogas, da bebida, do adultério, da prostituição, Senhor amado, das brigas, ó Pai, dos ataques, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e faz com que, Senhor amado, as portas de emprego se abram, abençoa os empresários, ó Pai, em nome de Jesus. Também oro pelas igrejas, ó Pai, que os pastores entendam, Senhor, que a Assembleia de Deus, as batistas tradicional, as batistas renovadas, Senhor amado, as comunidades, ó Pai querido, independentes, meu Deus, Deus é amor, ó Pai querido, presbiteriana, meu Deus, Igreja Metodista Wesleyana, Pai, universal, mundial, plenitude, internacional da graça,
praça, aonde houver uma igreja, avivamento bíblico, Brasil para Cristo, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, casa da bênção, em nome de Jesus, que haja Senhor amado, uma união, Senhor amado, dos pastores, das igrejas, meu Deus, para tomarmos essa cidade para o Senhor Jesus, para abençoarmos este povo, que a marcha para Jesus seja uma bênção, que o Senhor providencie tudo, meu Pai querido, tudo da maneira correta, da forma que o Senhor quer, em nome de Jesus. Abençoamos, Senhor amado, as autoridades federais, ó Pai, presidente Jair Bolsonaro, Senhor amado, o presidente do Senado, Senhor Davi Alcolumbre, o presidente, Senhor amado, da Câmara do Deputado Federal, Rodrigo Maia, os ministérios, os ministros, ó Pai, ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente Dias Toffoli, Senhor, todos os ministérios, funcionários públicos, meu Deus amado, os estados, ó Pai, desta nação, Senhor, o estado de São Paulo, o governador João Dória, o presidente da Alesp, Senhor, todos, ó Pai, secretários, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, e também colocamos a cidade de Mongaguá na Tua presença, Senhor amado, abençoa, Senhor amado, converte o coração, a vida, a mente destes homens, ó Pai, a Ti, e somente a Ti, meu Deus, porque a palavra diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. O único caminho é Jesus Cristo, não há outro caminho. Não estou pregando religião, eu estou dizendo o que a palavra diz. Então, em nome de Jesus Cristo, receba agora. Se você não recebeu Jesus ainda, faça essa oração. Eu recebo Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. E eu oro para que estes homens também, Senhor amado, se convertam a Ti e administrem essa cidade com responsabilidade. Abençoa o prefeito Márcio Melo Gomes, Baianinho, Cláudia Arena, cura, Senhor amado, o seu Cláudio, meu Pai, Carlão da Imobiliário, Guilherme, Senhor amado, Rodrigo, Cafema, Tubarão, Guinho, Zé Pedro, Ari, o Léo, Luciano Lara, professor Alex, que estes homens, ó Pai, trabalhem por Mongaguá, por esse povo sofrido, por 50 mil habitantes, ó Pai, dessa cidade que não tem infraestrutura, que alaga tudo, Senhor amado, que falta médico, que falta exames, que falta emprego, que sobra droga, que sobra biqueira, que sobra, Senhor amado, crimes, assaltos, meu Pai. Entra, Senhor, com a providência nessa terra, meu Deus, e repreende todo este mal, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor amado, os rios de Mongaguá, sara essas águas, meu Deus. Rio Branco, Aguapeú, Bichoró, Rio Mineiro, Rio Mongaguá e toda a orla da praia, ela é Tua. Tu criastes o oceano, Tu és o rei dos mares, o rei dos oceanos, Senhor. És Tu, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. E abençoe os bairros, ó Pai, Flórida Mirim, Plataforma, Itaguaí, Regina Maria, Genor de Campos, Jussara, Itaoca, Santa Eugênia, Jardim Praia Grande, Nossa Senhora de Fátima, Vila Atlântica, Leonor, Vila Operária, Vera Cruz, Centro de Mongaguá, Aguapeú, Pedreira, Vila São Paulo, Caiaú, o Areião, Senhor amado, Balneário Arara Vermelha, Senhor, o Vila Seabra, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, a aldeia indígena, Senhor, em nome de Jesus. Pastor Adriano Bertelli me procurou pedindo, Senhor amado, para que nós possamos nos juntar e fazer um trabalho, Senhor amado, na aldeia indígena. Senhor, nos ajuda, que o Senhor, ó Pai, prepare tudo para que seja feito conforme a Tua vontade, em nome de Jesus, e dá uma bela noite de sono e de descanso para todas essas pessoas que estão nos acompanhando e que pediram oração em nome de Jesus Cristo, e que todo mal bata em retirada de toda essa oração, que não tem acesso a nenhuma nada dessa oração e a nenhum item dessa live, Senhor, que o Seu poder, ó Pai, tenha curado e atingido as pessoas em nome de Jesus. Deus vos abençoe, tá? Até amanhã, compartilhe a live, tá certo? Espalhe para as pessoas, tá? Que Deus derrame graça sobre a sua vida. Amanhã nós estaremos de volta. Ainda não temos um tema. Se você quiser entrar lá na minha linha do tempo, lá depois, não na live, lá na linha do tempo, sugerir um tema e Deus mandar falar, nós vamos falar sobre este tema em nome de Jesus. Deus te abençoe, durmam bem
e essa síndrome do pânico deixou a sua vida hoje, em nome de Jesus. E lembre-se, juntos nós não somos mais fortes, juntos nós somos um. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.